Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula casa, tá certo? Na nossa aula casa de hoje, nós teremos duas atividades, tá bom? A primeira atividade vai ser a atividade escrita em foco no nosso livro, tá? E a segunda atividade, essa atividade é impressa, tá? Que está com vocês aí. Quem não estiver, pode pegar comigo na escola, certo? No dia da aula escola que eu vou estar também entregando para quem estiver em sala, ok? Então, vamos aqui para a primeira atividade, tá? Que vai ser a atividade da escrita em foco, certo? Sobre a acentuação das paroxítonas, certo? Então, peguem o livro de vocês aí, na página 227, ok? Pra gente começar a ver essas regrinhas, né? É um conteúdo simples, tá bom? Na maioria das vezes vocês já sabem acentuar essas palavras, né? Mas precisam conhecer as regras que regem essa acentuação. Então, olha só. Inicialmente, vamos relembrar o que é a palavra paroxítona. Então, paroxítona é aquela palavrinha, né? Que a sílaba mais forte, pronunciada mais forte, é a penúltima, tá certo? Ou seja, é a vizinha da última, tá bom? Então, nós temos aí, né, nessa página 227, um poema de Ernesto Halffter, né, que foi dedicado a ele, né, Frederico Garcia, que compôs. Então, nesse poema, nós temos aí, eram três, né, cortaram as três árvores, tá bom? Então, eram três, veio o dia com machadadas, eram duas, asas rasteiras de prata, era uma, era nenhuma, nua então ficou a água. Então, retirando aí, né, desse poema, a palavra água, né, é uma palavra paroxítona, porque veja, água. Então, veja que esse A acentuado aí é a sílaba mais forte. Como ela é a penúltima, né, essa palavra é uma paroxítona. Então, paroxítonas são aquelas palavras que tem a sílaba que é pronunciada mais forte, né, sendo a penúltima, ok? Então, agora sabendo, né, o que é uma paroxítona, né, relembrando isso, vamos aqui às regras de acentuação dessas palavras paroxítonas. Então, olha, as palavras paroxítonas vão receber acento, né, em alguns casos. Por quê? Porque nem toda paroxítona ela é acentuada, ok? Nós temos aí, por exemplo no texto, no poema, prata, né? Olha a prata. Então, pra é a sílaba mais forte e é uma paroxítona, porque ela é a penúltima sílaba, né? Então, em prata não tem acento, mas pra, né, vai ser a sílaba mais forte, a sílaba tônica, tornando a palavra uma palavra paroxítona. Então, vamos ver aqui os casos em que elas recebem acento, tá bom? Essas sílabas dessas palavras paroxítonas. Então, olha, elas vão receber acento quando terminadas em ditongo, né? Primeiro caso, quando terminadas em ditongo. E o que é um ditongo? Ditongo é aquele encontro de vogais, uma vogal, né, com uma semivogal. Então, por exemplo, mágoa, né? Ó, veja, mágoa. Então, o O e o A é um ditongo, certo? Então, o má aí, né, que é a sílaba mais forte, né, recebe o acento, ok? Porque se eu não colocar um acento, vai soar mais forte, né, o goa. Se não tivesse, seria magoa. Então, magoa já é diferente, né? Goa vai ser a palavra a sílaba mais forte. Então, por isso que tem que ter o acento, tá bom? Para que as outras sílabas não soem mais forte. Então, elas também receberão acento quando forem terminadas em i ou em is, como tem aí biquíni e íris, né? Então, veja, biquíni. O que é a sílaba mais forte está acentuada, tá bom? Porque termina em i, ok? Íris, né? Íris também tem acento. E esse i aí é a sílaba mais forte, né? Como é a penúltima, é uma palavra paroxítona, tá bom? Então, ela tem que receber o acento, porque senão ficava iris. E aí, a última sílaba seria a mais forte, seria assim, uma oxítona. Também vai receber acento quando terminarem com u ou us, como tem jiu-jitsu,
bônus, né? Veja aí, bônus. Esse O recebe esse acento para que o NUS não fique mais forte, ok? Vai receber acento também quando terminar com AN, né? Que é o A com o tio. E ANS, como imã, órfã, né? Quando tiver também AN ou ANS, né? Como sótão e bênçãos. Porque no mesmo caso das outras, se não tiver o acento, né? A outra sílaba que tem o AN vai ser a mais forte. Quando terminadas em ON ou ONS também será acentuada, certo? Elétron, prótons, tá certo? Então vejam aí que se não tiver esse acento, né, repito novamente, a outra sílaba será mais forte, ok? Então por isso que tem que ter o acento para definir que essa é a sílaba tônica. E elas também vão ser acentuadas quando elas terminarem em né? E uns, como médium, álbum, né? Então, também recebem acento nesses casos. E quando elas terminam com as consoantes RL, X, N e PS, elas também receberão acento. Como em repórter, né? Ó, terminou com R, esse R deixa a sílaba forte, então a sílaba para, né, a penúltima, que será a que vai tornar a palavra paroxismo, tem que receber um acento para que o R não fique mais forte. Tórax também, né? Glúten, amigável, fórceps, bíceps também, tá? Então, por isso que tem que ter este acento, porque senão a outra sílaba fica mais forte, né? Do que a penúltima sílaba. Então, apenas nesses casos aqui, tá? Que essas palavras receberão acento. Se não terminar com nenhuma dessas aqui e for ainda paroxítona, ela não vai ser acentuada, tá certo, minha gente? Conteúdo simples, né? Vocês já viram aí as oxítonas, que são diferentes, né? Recebem acento quando termina em A, em As, em E, em Es, Os, Em e Ens. Então, vocês agora vão fazer a atividade da página 227, né? Que é essa escrita em foco a esse estudo. E aí vão para o exercício, com as atividades, né? Da página 228. São 2 páginas só, 227 e 228, para vocês fazerem, tá? Ao todo, nós temos aí 3 questões, ok? Então, agora, vamos para a segunda atividade de hoje da aula casa, tá? Que vai ser uma atividade bem legal, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Falando aí, né, da cultura da miscigenação do nosso Brasil, que é a mistura de raças, né? Nós temos no nosso país várias raças que dão vida a esse colorido do Brasil, tá? Então, vocês têm a atividade impressa, essa atividade aqui que tem esse poema, tá? Aí tem esta folha e essa também, para vocês fazerem a atividade. E agora eu vou explicar o que é para vocês fazerem. Primeiramente, vocês vão ler esse poema que está aí de Sônia Nogueira e irão... Então, o nome do poema é Pluralidade da Cultura Brasileira 1, né? De Sônia Nogueira. Esse poema eu gostei muito dele, então por isso que eu trouxe para vocês conhecerem, né? Porque é o gênero que nós estamos estudando. E aí vai trazer uma mensagem bacana para vocês, tá? Eu vou fazer aqui a leitura e em seguida eu vou dizer que é para vocês fazerem com as outras folhas, tá bom? Então vejam só. Reflitam, né? Vejam essa imagem, que relação ela tem com o texto. Então, olha, Brasil de colorido intenso, vibrante, dos povos variados, fiéis às raças, branco, preto, mulato, pardo, amante. Trouxe em cada cultura saber e graça, unidos no só dialeto, o português. Em cada conhecimento uma criação, em cada aprendizado nato altivez. Elevando o país, espalhando emoção. Transmite de geração a geração um tributo nato das habilidades, saberes nas artes, crenças, religião. Leva na bagagem sonhos, liberdades. A pluralidade da cultura brasileira vemos na guerra da gente guerreira. Então nós temos também aí, né, ainda nessa página, essa obra de arte de Tarsila do Amaral, né?
titulado Os Operários. Então, esse poema representa bem o nosso Brasil, né? Eu acho que está mostrando aqui, em cada verso, o que nós temos no nosso Brasil, né? Pessoas diferentes, com crenças diferentes, de raças diferentes, mas que lutam diariamente, arduamente, por um objetivo único, por nossas liberdades, que nós possamos ser uma nação que possa se expressar, que tenha o direito de falar, de ir aonde quiser, de fazer o que convier, né? Então agora, né, vocês vão fazer o seguinte, nós temos 2 círculos aí, né? Um círculo vazio, né, em branco, e temos esse aqui, um gráfico de pizza, né? Modelo de pizza, vocês já devem ter visto isso em matemática. Então vejam só o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês escrevam o poema dentro desse círculo. Vocês vão colocar o título, a autora e escrever esse poema aqui, certo? Nesse círculo. E aí, no segundo círculo que nós temos aí, neste segundo, vocês irão, né, pegar as fatias, né? Primeiramente vão preenchê-las. Vocês vão pegar a fatia. Uma fatia você vai ilustrar um verso do poema, tá bom? Na outra você vai escrever, pode ser uma frase sobre esse poema. Então, ó, nós temos aqui 2, 4, 6, 7 círculos, 8 círculos, 8 fatias, né? Então, vocês irão fazer 4 fatias, uma sim, uma não de desenho, e 4 fatias, né, de escrita. Você pode escrever uma frase, pode escrever um versinho, né, relacionado ao que o poema fala, né? Liberdade, por exemplo, igualdade, tá bom? Vocês vão fazer. E aí, quando vocês terminarem de preencher este círculo aqui, vocês irão pintá-los com as cores da bandeira, né? 2 círculos, 2 fatias verde, 2 azuis, 2 amarelas e deixar 2 brancas, né? Que vão representar aí as cores da nossa bandeira, tá bom? Então, simples, é copiar o poema aqui, completinho, com o título, com o autor, né? Nesse segundo círculo fatiado, vocês irão preencher com desenhos que representem a mensagem do poema, com palavras ou expressões, né, também que representem o que o poema quis passar pra gente, certo? E colorir as fatias, né, com as cores da bandeira. 2 fatias azuis, 2 verdes, 2 amarelas e deixar 2 brancas, ok? Sejam criativos, façam os desenhos e pintem para ficar colorido, né? Para dar mais vida ao trabalho de vocês. Esse trabalho será exposto na escola, tá bom? A gente vai colocar no cartaz e vai expor o que vocês produziram. Então, caprichem, tá certo? Beijo, até nossa próxima aula.